Bora, galera do Matemática CESPiana, nesta lista 4 nós vamos estudar sobre equação do primeiro e segundo grau, funções e gráficos, tá? Eu prefiro começar falando aqui o assunto sobre funções, porque daí a gente especifica o que seria uma equação do primeiro e do segundo grau e a diferença de equação para funções. Porque, meu amigo, você vai encontrar constantemente, quando for falar de funções, câmera girl, por favor. Meu amor está auxiliando hoje. Obrigado, amor. Olha, sobre funções. Sobre funções, o que nós temos? Você vai encontrar constantemente em lista de exercícios, na prova, no caso, f de A em B. Aí você vem aqui e fala assim, isso aqui não é importante, Alexandre. Isso é importante. É uma linguagem, digamos assim, muito matemática, mas é interessante, é importante para a prova, é importante. Por quê? Porque aqui ele está definindo como a função vai funcionar. A função A, os elementos de A, os números de A, irão se transformar em B, através da função F. Aqui está de forma bem genérica, só isso mesmo. Mas tem vezes que ele fala assim, uma função dos números reais para os números reais. Aí, ele define que todos os números reais são utilizados para transformar em outros números também reais através dessa função. Beleza? Se ele colocar aqui, ó, reais positivos, então são números reais positivos, só positivo, não tem negativo, que irão se transformar em números reais também positivos e assim por diante, tá? É essa a definição. Então, de acordo com isso aqui é quem vai mandar. Porque tem vezes que, tipo, você vai testar alguma função para ver se é função mesmo. E, tipo, se você pegar números fora desse, digamos que é o domínio, já vou explicar para você o que é domínio, fora dessa descrição que ele dá sobre a função que será transformada em outra, você já não estará falando do que a questão quer tratar. E geralmente pode parecer que está errado, mas a questão não falou sobre isso. Ela só falou de um ponto para frente, e não daquilo ali que você está considerando porque não viu isso aqui. Isso acontece em prova, isso acontece direto em prova, tá ok? No CESP eu não vi, mas em prova de matemática aí, como experiência de professor, vestibulares, é só o que cai, tá? Então fique atento quanto a isso. O CESP pode sim pegar quanto a isso, tá ok? Mas vamos aqui falar então o que realmente nos interessa para a prova mesmo, tá? Aqui é um detalhe muito grande. Vamos ver o que interessa. Funções de A em B. Você tem os elementos de A e tem os elementos de B, tá? E eu represento assim, ó, uma função que irá transformar os elementos de A, deixa eu colocar esse A aqui embaixo, os elementos de A em B, perfeito? Irão transformar os elementos de A em B. Aí você irá ver aqui, ó, esse elemento irá se ligar com esse elemento pode se ligar com esse, é um exemplo, tá? Esse elemento vai se ligar por esse aqui, ó. Ah, Alexandre, aqui sobrou, beleza. O que não pode acontecer é o quê? É o A está ligado a um e também está ligado a outro. O A não pode fazer isso, porque o A, a gente chama aqui, ó, que é o número X. E aqui o B é o Y. O Y não pode estar associado a dois elementos X. Não pode. Como é que isso acontece em gráficos? Pronto, aí é que a gente entra em gráficos. Por exemplo, esse gráfico aqui. Este gráfico aqui corresponde a uma função? Diante disso aqui, dessa regra para ser função, veja, para um valor de x, ou o que não pode acontecer, para um valor de x ter 2y. Para um valor de x
eu ter 2y. Aqui eu já tenho algum x, eu tenho um y1 aqui definido. Para o mesmo x, eu vou ter outro y definido. Alexandre, isso não é a função? Não. Mas eu já ouvi falar de equação de um círculo. Equação. Não é função de um círculo, de uma circunferência. Não é função. É uma equação. Equação. Você pode estar lembrado aí, não cai pra gente, tá? Aquele negócio de x2 mais y2 igual a 1. Esse aqui é o raio. Esse aqui é a equação de circunferência. Tá? Não cai pra gente, tá? Beleza? Só cai o quê? Primeiro e segundo grau. Mas estou falando aqui para você a diferença. Então, função se define isso. Se define assim. Um valor de x não pode ter 2y. Ok? Essa é a linguagem técnica, digamos assim. Tá ok? Perfeito? Agora, macete. Para a gente já de olho ver isso. De olho, cara. Você vai fazer assim, ó. Para qualquer gráfico que você veja, e você vai verificar se é uma função. Você faz linhas paralelas ao eixo y. Se uma linha que seja cortar essa figura em 2 pontos, já não é função. Você vê aqui ó, que corta em mais 2 pontos. Porque isso aqui está verificando, está investigando justamente essa regra aqui. Tá ok? Show de bola? Agora, o contrário pode acontecer de um valor de y ter 2 valores de x? Pode. Pode sim acontecer. Pode sim. Tá ok? Vamos fazer um exemplo aqui? Uma parábola. Uma parábola. Você vê aqui ó, que uma parábola em que aqui é o eixo y, tá? Vamos definir bem isso aqui. Tá ok? Y e x. Então, você vê que para um valor de x, ou para um valor de y, eu vou ter ó, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Tá ok? Isso é uma função de uma parábola, uma função quadrática, que a gente vai ver por definição. Tá ok? Por definição. Então, veja que, primeiramente, essa é a regra para ser função. Essa é a regra. Outra coisa importante para a gente saber é o quê? É sobre aquele lance de função injetora, sobrejetora e bijetora. São nomes assim chatos, mas vou te passar um macete. Olha só. Veja as regras que são aqui. Ó. Vou colocar nesse outro lado aqui do quadro. Função injetora, sobrejetora e bijetora. Também pode ser chamada de injetiva, sobrejetiva, bijetiva, tá ok? Qual é a característica de cada um? Característica, veja que numa função injetora, você terá a seguinte relação. Você tem aqui os elementos do A e os elementos do B. E um A estará ligado a um B. Um A estará ligado a um B. Pode sobrar? Pode. Se isso acontecer, é uma função injetora. Tá ok? Ou seja, cada elemento de A estará ligado a elementos diferentes de B. Tá ok? Escreve isso aí, ó. Tá aqui, ó. Elementos diferentes de A são transformados em diferentes elementos de B por meio da função f. Tá? A função f, que é definida aqui, né, ó, né, f de A em B, né, ó. Tá ok? A função f transforma os elementos de A em B. Elementos diferentes de A são transformados em diferentes elementos de B. Cada A tem especificamente um B. Beleza? Cada A tem especificamente um B e vice-versa. Tá ok? Até para satisfazer, né, a condição de função. Mas acontece que o B não pode estar ligado a 2A. Tá ok? Isso vai acontecer aonde? Na sobrejetora. Na sobrejetora. Na sobrejetora, nós teremos assim, ó. Veja que aqui vai acontecer o seguinte, ó. Aqui
vai estar ligado assim, tá? Mas também pode acontecer isso aqui, ó. Do B estar ligado a 2 elementos de A, tá ok? Isso pode acontecer. E esse elemento aqui com esse aqui, e esse aqui eu vou ter que apagar. Por que eu vou ter que apagar? Porque aqui não pode sobrar. Aqui não pode sobrar elemento. O elemento de B estará ligado a pelo menos um elemento de A. Não vai sobrar. Aqui na injetora injetiva pode sobrar, tá ok? Aqui pode sobrar elemento de B, ó. Aqui pode sobrar, tá? É uma definição, tá? Aqui não pode sobrar. Então, colocando em palavras aqui é o seguinte, veja. Qualquer elemento de B corresponde a pelo menos um de A. Esse pelo menos quer dizer o quê? Que não vai sobrar em B. Tá ok? Não vai sobrar em B. Você veja que aqui, ó, a redação dá margens e que pode sobrar. Elementos diferentes de A são transformados em diferentes elementos de B. Veja que eu não falei nada sobre B, mas B pode sobrar. A grosso modo, falando aqui, de forma bem informal, B pode sobrar na injetora. Na sobreinjetora, não. Tá? A grosso modo aqui, para a gente entender logo. Show? Bijetora. Bijetora será injetora e sobreinjetora ao mesmo tempo. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Como assim? Como é que acontece? Isso aqui é a função bem especial. A bijetora é importante porque aqui que vai entrar a definição de uma função inversa, tá? Função inversa, só função inversa. Porque a gente vai ver função inversa, que é só para a função bijetora, e função composta, tá? Função composta é de boas, mas função inversa, para ter inversa, para uma função ter inversa, essa função tem que ser necessariamente uma função bijetora, tá ok? Função bijetora é assim, ó. É ao mesmo tempo injetora e sobreinjetora. É ao mesmo tempo injetora e sobreinjetora. Como? Um A estará ligado a um B. Um A a um B, um A a um B, um A a um B. Não pode sobrar, mas também não pode ter dois. O B não pode ter dois elementos de A. Beleza? Há uma bijeção ou uma correspondência biunívoca entre A e B. Essa redação aqui, bem técnica da matemática, quer dizer isso, tá? Um B tem um A e um A tem um B e não sobra em B. Perfeito? Show de bola? Entendido assim? Agora, para você entender mais ainda, eu vou te passar um macete. Uma historinha, na verdade. Mas essa historinha, tipo assim, vai ser meio machista, tá? Viu, amor? Fica com raiva não, tá? Fica com raiva não, meninas, tá? Ok? É um macete, mas vai funcionar, tá? É chato, é uma brincadeira chata, mas vai funcionar. Eu falo isso por bem. Porque, veja, imagine que aqui são cidades. Cidade injetora, uma cidade sobreinjetora e uma cidade bijetora. Tá? A mulher é A. O homem é o B. Beleza? Na cidade injetora, cada homem tem a sua mulher. Mas tem homem que é solteiro. Veja que eu estou sendo bem injusto com a mulher. Mulher não pode ser solteira, tá? Nunca. Beleza? Mulher não é solteira nunca aqui. Já na cidade sobreinjetora, não tem homem solteiro. Mas também tem homem que pega duas mulheres. Né? Tem homem que pega duas mulheres. Mas também não tem solteira. Beleza. Agora, o que é perfeito é uma cidade em que cada homem tem a sua mulher. E ninguém é solteiro. É lindo quando isso acontece. Tá ok? Esse é a historinha que eu conto para o quê? Para facilitar tudo isso aqui. Para você lembrar assim, ó, do gatilho mental. Ah, a cidade injetora tem solteiro. A cidade sobreinjetora tem caba safado. A bijetora é a perfeita. Show de bola? Perfeito aí?